Continuando, meus queridos, a conversar um pouquinho mais sobre a espiritualidade, queria dedicar um tempo para que nós pudéssemos pensar sobre a nossa espiritualidade cristã. Nós vimos no nosso vídeo anterior de que a espiritualidade, entendida no seu aspecto amplo do conceito, ela é a dimensão do ser humano que o auxilia no processo de significação da realidade. Ou seja, é a dimensão do ser humano que faz com que ele atribua valores e se constitua enquanto sujeito. Mas e nós cristãos? Como nós precisamos ou quais são os princípios a partir dos quais nós damos sentido à realidade? Pois bem, para nós falarmos sobre isso, nós vamos ter que resgatar alguns conceitos que fundamentam a nossa concepção cristã de espiritualidade. Para isso, eu gostaria de começar conversando com vocês sobre o termo espiritualidade. A palavra espiritualidade ela é composta por duas partes. Um radical, espíritos, espiritualidade, e um sufixo dade. Quando nós falamos de espíritos, nós temos três grandes concepções. Espíritos, que é a palavra em latim, nós temos a palavra grega pneuma, que é muito utilizada no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, e nós temos o termo em hebraico ruá, que aparece em vários momentos do Antigo Testamento. Nossa grande pergunta é: Vanessa, esses três termos têm o mesmo significado? Se nós formos dar uma resposta muito simples, não, eles não têm. Mas se nós formos olhar de forma ampla e tentar compreender o contexto do conceito de espiritualidade para nós cristãos, nós podemos dizer que o espírito, ou que o pneuma, ou que o ruá, eles estão diretamente ligados à nossa capacidade ou à possibilidade da nossa existência. Por quê? Se nós retomamos o livro do Gênesis, lá no seu capítulo 2, nós vamos ter a narrativa da criação do ser humano. E naquela narrativa é muito clássica a utilização da metáfora de que o ser humano é feito do barro e que Deus insuflou em suas narinas o espírito da vida. Quando nós falamos em espírito, então, num primeiro momento, quando nós falamos de ruá, nós estamos falando de aquele hálito, o sopro, o vento, o movimento que dá a existência ao ser humano. Então, o espírito, ele não é algo etéreo, ele não é algo dual dentro de nós, mas é aquilo que nos dá a existência. Nós, seres humanos, somos como somos na nossa tradição cristã, porque Deus insufla em nós o espírito da vida. Ele nos dá a existência por meio do espírito. E quando nós falamos de existência, nós estamos falando realmente da capacidade de sermos seres relacionais, de estarmos no mundo e nos relacionarmos com as outras pessoas, de vivermos, de termos uma identidade, de sermos uma persona. Quando nós pensamos em espíritos, ou nessa concepção do espírito, que é aquele que nos dá a existência, a gente tem que entender que esta existência, retomando o que nós conversamos no vídeo passado, ela é permeada de sentido, permeada de formas de olhar para a realidade e atribuir a ela diferentes sentidos. Só que se nós olharmos de novo para os conceitos espíritos, pneuma e ruá, nós vamos perceber que esta percepção do espírito que está presente, ele não é somente aquele que dá a existência, que possibilita a pessoa a vida, mas é aquele que possibilita a pessoa uma vida nova. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós encontramos a narrativa de Pentecostes. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, e você que já me ouviu falar outras vezes, já deve ter ouvido eu falar desta analogia,
mas de que os apóstolos, os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E quando a gente fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar, não significa que eles estavam simplesmente no mesmo espaço porque eles gostavam de ficar próximos, mas eles estavam reunidos no mesmo lugar por medo dos judeus. Eles estavam todos escondidos. A experiência de Pentecostes deu àquelas pessoas aquele vento impetuoso que tomou conta daquele lugar, aquele vento impetuoso que deu a eles um novo sentido, uma vida nova, possibilitou aquelas pessoas a deixarem costumes, hábitos, a deixarem valores e significados que eles davam à realidade e sair, ir, caminhar. Fez com que eles deixassem de se esconder por medo e tivessem a coragem de ir ao encontro. Fez com que eles saíssem de si mesmos, de uma comunidade fechada em si, olhando somente para si, com o seu medo, com a sua limitação, e mesmo após a experiência e a convivência de Cristo ressuscitado, aquela comunidade vivia para si, para que eles pudessem sair ao encontro, para que eles pudessem ir até as pessoas anunciar. Só que isso, meus queridos, para que isso pudesse ser possível, esta experiência de uma vida nova fez com que eles mexessem no seu processo de significado. Fez com que eles tivessem uma compreensão diversa da realidade. Fez com que eles tivessem um novo impulso de vida. Então, quando nós falamos da espiritualidade cristã, nós estamos falando, sim, de uma dimensão do ser humano, de uma dimensão que é permeada pela experiência do Espírito, que não é somente uma existência, um existir por existir, mas um existir com intencionalidade, que se dá a partir da experiência com o Espírito Santo, e essa experiência nos remete diretamente à experiência com Cristo, o encontro com Cristo. Eu gosto sempre de destacar de que essa dinâmica de nós focarmos a vivência da espiritualidade a partir do encontro com Cristo, ela surge muito forte, principalmente na igreja do Brasil, mas em toda a igreja, a partir do papado de Bento XVI. Ele destaca muito a ideia do encontro com Cristo. O documento de Aparecida destaca muito o encontro com Cristo, que nós somos discípulos missionários, porque nós nos reencontramos com esse Cristo. E este reencontrar-se com Cristo, esse estar próximo de Cristo, esta vivência no Espírito, faz com que nós possamos olhar para a nossa vida e para a vida de outras pessoas de forma diferente. A partir da mesma lógica de olhar que os evangelhos narram que Cristo tinha. E quando nós falamos da mesma lógica de olhar, eu gosto sempre de trazer duas passagens que são enigmáticas no contexto do evangelho, mas que nos ajudam a perceber o que é a nossa espiritualidade e como ela pode ser vivida. Primeira passagem no contexto do evangelho, que é muito importante, é a passagem do samaritano. Quem era aquele homem que estava à beira do caminho? Quem era aquela pessoa? Ele era alguém, qualquer um de nós, um judeu, que tinha sido assaltado, que tinha se lhe tirado não só os pertences, mas um pouco da identidade e da dignidade. Aquele homem estava à beira do caminho, ele estava afastado de todos, ele estava também ensanguentado, ele estava também, nesse contexto, impuro, porque aquilo que tinha de mais profundo do ser humano, de maior miséria do ser humano, que é estar doente, abatido e ferido, este homem estava. E Jesus lança um olhar diferenciado, nos apresenta um olhar diferenciado que deve ser vivido
por nós cristãos a partir do olhar da nossa espiritualidade. E que olhar é esse? Esse é um olhar da misericórdia. Nesta parábola, Jesus traz dois sujeitos, um sacerdote e um levita. Os dois passam, olham aquele sujeito e, olhando esse sujeito, ele passa adiante. Por quê? Porque ele não é um igual a mim. O sacerdote e o levita olham para aquele sujeito e veem nele uma pessoa impura. Eles não veem alguém igual a eles. Eles não sentem empatia. Eles seguem na sua vida, na sua lei, na sua tradição, na sua moral e vão à frente. Eles passam no caminho e deixam aquela pessoa à beira do caminho. Quem que para? E Jesus é muito cirúrgico quando ele fala de quem olha para aquele homem com empatia, com compaixão. É um outro, é um samaritano. É alguém que na sociedade judaica também era excluído. Esse que era excluído olha para aquele homem que está ali, afetado na sua mais profunda miséria, e tem compaixão, ele sente empatia e vai ao encontro. Porque o que está acima de tudo é o amor. O que está acima de tudo é o ser humano e a sua dignidade. E aqui a gente tira um primeiro princípio do olhar que Cristo lança à realidade. Qual que é o princípio da espiritualidade cristã? A vivência do amor. A compreensão de que a vivência do amor, inserida nos diferentes contextos relacionais, é que faz com que a construção de sentido e a construção de valores seja assentada. Quem somos nós cristãos? Aqueles que olhamos para os outros e neles vemos alguém que precisa ser acolhido independentemente da condição na qual ele está. Eu gosto sempre de dar um exemplo, talvez você já tenha ouvido eu falar disso, de que quando nós cristãos andamos na rua e não nos consternamos, pelo menos consternamos, ao ver um irmão caído pela drogadição, empobrecido, quando nós vemos um irmão em dificuldade, quando nós vemos um irmão que está se desviando do sentido que ele dá à existência dele, quando nós vemos uma injustiça, se nós pelo menos não nos consternamos, nós não estamos vivendo plenamente a nossa espiritualidade, porque nós não estamos olhando com amor, nós não estamos olhando com compaixão. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que é fundamental, né, dentre as parábolas e dentre as vivências que Jesus tinha, é a experiência com a mulher adúltera. A experiência da mulher adúltera ela é muito importante, porque ela é cheia de metáforas que muitas vezes nós não nos atemos. Aquela mulher que foi cometida, foi pega em adultério, gosto sempre de lembrar que se ela foi pega em adultério, alguém estava com ela, portanto ela não era a única adúltera, mas enfim, então ela foi pega em adultério, ela estava, tudo que eles estavam pedindo a Jesus estava dentro da lei, da regra, da norma e da moral, mas Jesus simplesmente se abaixa. E o que significa se abaixar? Ele se coloca no mesmo nível daquela mulher. Qual é a história dela? O que levou ela a viver aquilo? Ele não estava tão preocupado com a lei, com a regra e com a norma, que são importantes, mas ele estava preocupado com o ser humano. Ele estava agindo a partir do princípio do amor, da acolhida. Então, quando nós falamos do sentido da nossa espiritualidade cristã, nós sempre temos que nos recordar de que a vida nova que Cristo nos trouxe é uma vida nova que se baseia no amor. Tanto que nos evangelhos, principalmente nos últimos diálogos, no evangelho de João, nos últimos diálogos que Cristo tem com os seus, ele diz: amai-vos uns aos outros. Não há maior amor do que aquele que dá a vida aos seus amigos.
Por isso eu digo-vos, amai-vos uns aos outros. A espiritualidade cristã é aquela que nos ajuda a significar a realidade pelo olhar do amor. É aquela que nos ajuda a significar a realidade, a desenvolver os nossos valores e os nossos comportamentos a partir do olhar do amor. E isto não significa deixar os nossos valores, as nossas regras e as nossas normas de lado, mas significa que nós, cristãos, quando vivemos uma espiritualidade profundamente cristã, estamos nos constituindo enquanto sujeitos a partir da lógica do amor, a partir da lógica do acolhimento, a partir da lógica de entender que no contexto da minha vida, das minhas micro-relações, das minhas macro-relações, da minha vivência comunitária lá na comunidade eclesial e na minha vivência que se dá também fora desta comunidade eclesial, precisa ser pautada no amor. Isto é o grande foco da espiritualidade cristã, é nos ater à forma como Cristo nos ajudou a significar a realidade. Por isso, pensar a espiritualidade cristã significa pensar como Cristo agiria hoje e olhando para nós, para os ensinamentos dele e para a sociedade na qual vivemos, refletirmos qual o sentido que Cristo daria para esta realidade e como eu, enquanto cristão, preciso me posicionar frente a ela.